Glória a Deus. Espírito Santo flui neste lugar. Você sente a sua presença? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos ler um versículo. Sentados mesmos, abra comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 23 para esta reflexão. E depois você mantém a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler mais alguns versículos no decorrer da palavra, nos evangelhos. Atos 2 e 23, diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Amém. Curve a sua fronte. Senhor, fala conosco. Já sentimos a presença do Teu Espírito Santo hoje aqui. Queremos ser trabalhados pelo Senhor. Estamos com o coração aberto, ouvidos atentos à Tua voz. Me coloco à disposição como instrumento e agradeço o privilégio, a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este texto, quando Pedro está discursando ou pregando, depois da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, ele fala sobre o texto ou sobre o assunto que eu quero comentar com os irmãos hoje. Estou ainda lendo um livro que tocou muito o meu coração e achei interessante compartilhar com a igreja um dos capítulos que fala sobre o momento crucial da crucificação de Cristo, visto que hoje também vamos celebrar a Santa Ceia, ceia que celebra justamente o derramamento do sangue, o corpo de Cristo que foi moído, sofreu pelas nossas transgressões. Este livro traz uma perspectiva sobre quem seria o responsável direto por esta crucificação, quem seria o culpado, digamos assim. E é nessa linha que quero conversar com os irmãos para pensarmos juntos nesta noite. Vamos ler Marcos 15, versículos 16 ao 25. Esta parte, este trecho já começa a apontar os primeiros que poderíamos considerar como culpados imediatos ou entender o que estava se passando, né? Marcos 15, versículo 16 diz assim: e os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele, postos de joelhos o adoraram. Havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, o vestiram com suas próprias vestes, o levaram para fora a fim de o crucificarem. Constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Havendo-o crucificado, repartiam as suas vestes, lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria. Era a hora terceira e o crucificaram. Numa primeira leitura, uma resposta imediata para quem é o responsável direto por esta crucificação seriam os soldados que levaram a cabo, executaram esta ordem. Talvez poderíamos culpá-los. Eles executaram a sentença que lhes foi passada. Os evangelhos não relatam se eles tiveram especial prazer na morte de Jesus por ser o Cristo, ou se eles simplesmente desfrutaram daquela zombaria como faziam com os demais prisioneiros. Os versículos que lemos falam de certa humilhação, foi despido, foi forçado a deitar-se no chão para amarrar-se à trave da cruz, teve o seu momento de humilhação, mas talvez não era algo exclusivo de Cristo, era algo que eles acostumavam a fazer com outros prisioneiros também. Zombaram, vestiram-no com um manto, colocaram a coroa de espinhos, vendaram os olhos e pediram que ele adivinhasse quem estava fazendo determinadas ações. Eles procederam de maneira ruim, eles procederam de maneira não louvável, mas ainda assim estavam executando uma sentença que lhes fora proposta.
e eles o crucificaram. Não há indicação então que foram eles os responsáveis oficiais, apesar de tê-lo crucificado. Essa parte de delegar a culpa para alguém por estar sendo mandado, ordenado, às vezes também passa pela nossa mente. Fazemos porque alguém mandou, porque alguém incitou, porque alguém ordenou. Precisamos vigiar quanto a isso. Mas neste relato não podemos colocar toda a culpa sobre os soldados, visto que estavam executando então esta ordem. Inclusive Jesus, em determinado momento, registra Lucas 23, 34, registra que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nisso eles repartiam as suas vestes e o Senhor os estava perdoando, porque o Senhor morreu para que todos fôssemos perdoados e salvos. Mas então quem deu esta ordem? Se não são aqueles que são os executores do processo final da crucificação, pregando numa cruz, levantando para ser exposto ao vitupério, à humilhação, num local em que sofreria muitas dores, era uma das execuções mais terríveis existentes da época, talvez um dos ápices da maldade humana. Para alguns prisioneiros isso durava-se por alguns dias, não eram somente horas. Não foi eles o culpado direto, mas quem que deu essa ordem então? Vamos ver aqui. Lucas 23 e 2 fala sobre o momento que é levado Jesus até um determinado homem que pode ser culpado. Mas eu quero citar João 19,16. Pode manter Lucas 23 aberto, mas eu vou citar o versículo de João 19,16. Diz assim, então, consequentemente, entregou-lhes para que fosse crucificado. Tomaram a Jesus e o levaram. Quem que é esse que entregou-lhes? Em algumas traduções vai dizer, Pôncio Pilatos os entregou para que fosse levado e crucificado. Nos versículos anteriores do capítulo 19 de João, vai citar várias vezes o nome de Pilatos. Então talvez podemos culpar este homem como responsável direto pela execução, pela crucificação de Cristo. Pôncio Pilatos, o governador da época, a Bíblia traz como procurador da província da Judéia, era uma espécie de governador daquela localidade, era um homem obstinado, sobre ele estava a responsabilidade de manter os judeus na linha, digamos assim, sob controle, e ele o fazia com veemência, com violência às vezes, tentava suprimir qualquer tumulto ou motim de maneira implacável. Este homem também era odiado pelos judeus, não era amado por eles. Recorreram a ele porque tinham um plano. Este homem que deixou ou autorizou que Jesus Cristo fosse crucificado. Quando, em Lucas 23, 2 que citei antes, quando foi trazido Jesus a Pilatos, disseram que Jesus estava pervertendo a nação, estava vedando pagar tributos a César, estava afirmando ser ele o Cristo, o rei dos judeus. Então Pilatos teve que atender àquela causa, não pôde mais fugir desta responsabilidade, visto que Pilatos já havia tido desencontros com Tibério, não queria mais problemas políticos, teve que dar atenção àquela causa. Só que tem um detalhe interessante, Pilatos considerava Jesus inocente. Por 3 ocasiões ele afirma isso. Lucas 23 e 4, ele fala assim, disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem. Quando Jesus chega, ele faz uma audiência preliminar, faz um interrogatório, e não encontra culpa em Jesus. Um homem que estava no topo da pirâmide de poder naquela localidade, não era um homem de falsa ou de pouca sabedoria. Ele fez uma investigação, fez um questionamento, inquiriu, e depois do seu questionamento não o considerou culpado. Primeira vez que ele fala isso, Lucas registra no versículo 4 do capítulo 23, logo após o amanhecer, depois de fazer as perguntas, ele o considerou sem culpas. Depois ele tentou se eximir e jogou o problema para Herodes. Herodes também devolve, versículo 14 de Lucas 23 vai falar isso. Disse-lhes Pilatos,
haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa que acusais achei nele. Versículo 15, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. E essa é a segunda vez que ele diz que não achou culpa em Jesus. Terceira vez, Lucas 23, versículo 22. Então ele pela terceira vez lhes disse, mas que mal este fez? Não acho nele culpa alguma. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Ele tinha convicção sobre a inocência de Jesus, uma convicção que foi confirmada pela sua esposa devido ao sonho que teve. Ela disse, não se envolva com esse justo, muito sofri em sonhos por causa dele. Foi confirmado. Então um homem que tinha a convicção de que Jesus era inocente, não conseguiu honrar com a sua convicção, devido à influência, cometeu um pecado de covardia. Na verdade, ele tentou maneiras engenhosas de livrar-se daquela decisão final, para que ele pudesse ficar em cima do muro. Veja, ele tentou conversar com Jesus, inquiriu a respeito das acusações que ele tinha, enviou a Herodes, que era o governador, ou era o rei da Galileia, sabendo que Jesus era galileu, enviou a Herodes, a localidade estava sob a jurisdição de Herodes, a Galileia, enviou para ele, Herodes devolveu. Então foi a primeira tentativa de Pilatos de livrar-se da responsabilidade, não dar a palavra final. A segunda tentativa, quando ele propôs ao povo somente de castigar a Jesus e liberá-lo, sem matá-lo. Nem castigo deveria existir. Se era um homem inocente, nem haveria de receber castigo. Mas ele pensou que o povo se satisfaria vendo sangue nas costas e vendo o homem sofrer. Não aconteceu. A terceira forma que ele tentou livrar-se do problema é quando ele propôs ao povo. Era um costume do procurador, do governador, de liberar alguém próximo da época da Páscoa. E ele tentou usar de astúcia para que o povo autorizasse que Jesus fosse liberado naquele momento. Para que ele não tivesse que dar a palavra final, ele tentou jogar essa responsabilidade ao povo e propôs que escolhesse um para ser liberto. E o povo gritou, Barrabás. Então a terceira tentativa também não deu certo. Na quarta tentativa, Mateus 27 e 24 registra que ele lava suas mãos na presença do povo. Ele tenta dizer que não está mais sobre ele a sua responsabilidade. Mas veja que mesmo lavando as suas mãos, antes das mãos secarem, ele autorizou que ele fosse crucificado. Ele deixou que o matassem logo após ter proclamado a sua inocência. Faltou um posicionamento, convicto da verdade, faltou um posicionamento. Talvez às vezes incorremos também nesses erros, quando tentamos jogar a decisão para outras pessoas e nos eximir daquilo que nos é obrigatório, nos posicionar. Os pais, o líder, o pastor. Em outros momentos optamos por um compromisso não total, sem entrega total. Herodes tentou só dar uma surra, ou melhor, Pilatos tentou só dar uma surra e liberar. Não, precisa ir até o fim, precisa liberar por inteiro. Em outras ocasiões até tentamos usar de astúcia para honrar o Senhor da maneira errada, influenciando outros ao fazerem em nosso lugar. Ou talvez quando afirmamos publicamente que somos fiéis, mas o negamos no nosso coração, nas nossas práticas diárias. Pilatos disse, esse homem é justo, é inocente, mas eu lavo as minhas mãos e façam o que vocês quiserem. Não o protegeu naquele momento. Ele estava em um dilema político, envolvendo todas as estruturas de poder da época. Não queria estar com problemas com a população, também com seus superiores, e sabendo que era inocente, não queria cair sobre si essa culpa, mas não sei se teve escapatória. Na escolha entre a honra e a ambição, entre os princípios e a conveniência, ele deixou a sua consciência se afogar nas vozes da racionalização,
e acabou fazendo concessões por ser covarde. Não faça concessões, não siga somente a racionalização, firme os princípios, adore a Deus de verdade, e Ele te honrará. Se Pilatos estava num dilema, então de quem é a culpa de colocá-lo neste dilema? Os soldados executaram, não foi culpa total deles, embora tivesse erro. Pilatos autorizou que o executasse, não é culpa total deles, porque foi posto num dilema dele. Quem o colocou neste dilema? Vamos para João 18. João 18, versículos 28 a 31, diz assim, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. Não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusações trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. O sinédrio, Caifás, sumo sacerdote, esses que trouxeram até Pilatos para que ele fosse punido e executado. O objetivo já era a morte, mas não queriam também sujar as suas mãos. Em João 19, versículo 10, quando Pilatos está dialogando com Jesus, Jesus dá uma palavra que é interessante nós prestarmos atenção. Disse, pois, Pilatos: não falas a mim, não sabes que tenho poder para mandar te crucificar, tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Olha esse fim desse versículo 11: mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, dá a entender que Jesus também não estava depositando toda a culpa sobre Pilatos, mas a quem o havia direcionado, quem o havia entregado para executar o juízo e para matá-lo. Quem foram esses? O sinédrio, Caifás. Como este grupo tinha fúria contra Jesus. Jesus vem traçando, desenvolvendo todo o seu ministério em afronta a essa autoridade da época, contrariando os seus padrões, as suas interpretações da lei, a sua maneira de proceder. Jesus era um homem que não andou pelo caminho que eles consideravam o correto. Ele era um outsider, vinha de fora. Ele não subiu a escada e os degraus que era exigido que acontecesse para chegar ao topo e ser considerado mestre, o rabi. Ele vinha numa direção diferente. Ele não tinha as credenciais da época, não tinha autorização, tinha um comportamento provocante, contrário. Ele se confraternizava com pecadores, gente que para eles era indigna, era gente má. Ele profanava o sábado por meio das curas, milagres. Ele parecia não respeitar as tradições. Imagine este homem, na concepção deles, estava não apenas minando a autoridade deles perante o povo, mas ele estava inclusive blasfemando, segundo a interpretação deles. Não guardava o sábado. Este grupo tinha diversas justificativas, eles tinham diversos motivos. Jesus estava ofendendo a interpretação da lei, trazia uma doutrina herética, até na maneira como eles levam ele até Pilatos, dá a entender que ele estava incentivando deslealdade a César. Esse Jesus merecia morrer, estava andando tudo contrário. Veja que este grupo tinha bons motivos políticos, teológicos, éticos, para exigir que Jesus fosse punido, fosse morto, crucificado. Mas veja que parece que o próprio Pilatos, nesse momento, nessa situação, consegue ultrapassar os motivos que aparentemente são legítimos, são válidos. Pilatos parece que ultrapassa, e Mateus 27, 18 registra isso. Mateus 27, 18 diz assim, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Inveja é o lado oposto da moeda do orgulho.
Ninguém que não tem orgulho de si mesmo jamais terá inveja dos outros. Este grupo tinha orgulho em várias esferas, e Jesus estava indo contra esse orgulho, estava quebrando este orgulho, assim como Ele faz conosco às vezes. E dói, nos irritamos, vociferamos às vezes, não queremos este trabalhar de Cristo. Jesus ia contra esse establishment da época, porque ele tinha autoridade real, sincera, divina, transparente, e eles não aceitavam isso. Estavam tendo a autoridade minada, destruída, tendo seu orgulho quebrantado. Sabe que às vezes nós também, assim como este grupo, nos ressentimos contra o Senhor, quando Ele está nos deixando passar pela moenda, quando está nos quebrantando, quando Ele ultrapassa o que nós entendemos como ambiente religioso e começa a invadir a nossa vida privada, onde nós deveríamos ter a total comando, e Jesus vai lá e começa a trabalhar lá, naquilo que é particular, aquilo que nós mesmos achamos que mandamos. Quando Ele começa a exigir que a honra seja para Ele e não para nós, quando Ele começa a contrariar nossas expectativas, quando Ele começa a exigir uma obediência total, e nós queremos ir só o primeiro passo, tudo isso vai quebrantando o nosso orgulho e vai nos gerando talvez inveja, ressentimentos. Quando Ele destrói a nossa autossuficiência, o nosso senso de autoridade, meritocracia, talvez no íntimo também criamos esta recusa em aceitá-lo. Começa talvez brotar uma rejeição, um desejo de não obedecer, um desejo de tirá-lo do nosso particular. Ou como esse grupo chega ao ápice querendo matá-lo, querendo exterminar com a sua vida, porque ele estava mexendo nas estruturas daquele povo. Ah, como é bom quando Ele mexe nas nossas estruturas, e a gente vê que tem muita coisa para melhorar, e a gente se humilha e chora, e deixa Deus trabalhar, todo moído, quebrado, deixa Ele trabalhar, porque é para a sua glória. Esse grupo não agiu assim, esse grupo não pensou assim, eles tinham totais motivos para matá-lo, e teve alguém que colocou Jesus exatamente na mão deles, e foi com um beijo. Vamos ler Marcos 14, versículo 40 ao 46, Marcos capítulo 14, versículos 40 ao 46, diz assim: E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados, não sabiam o que responder-lhe. Voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora, descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que está perto o que me trai. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, este é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se dele, disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Então, se não esses tinham os motivos, na sua lógica tinham motivos para matar Jesus, o que diremos agora desse que estava entre os 12, Judas, e o traiu, entregou na mão daqueles que queriam destruí-lo? Inclusive a ceia, nós vamos participar daqui um pouco, no primeiro versículo que a gente costuma ler, carta de Paulo aos Coríntios 11, 23, diz: Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, nesta traição, Judas também tem culpa. Judas Iscariotes, o traidor. A Bíblia explica, podemos entender que Jesus já conhecia a identidade do traidor, antes do momento crucial, no ápice da traição. Também sabemos, João afirma que Satanás entrou nele. João 13, 2 fala sobre a influência. João 13, 27 fala que Satanás entrou em Judas, depois de um momento especial com Jesus. Mas isso não exime, não tira da culpa, porque por mais que tenham sido fortes as artimanhas, as investidas satânicas, em algum momento Judas acabou se expondo ou se entregando a estas
investidas de Satanás. Então, os argumentos não retiram a culpa. Uma ideia de pré-determinismo também não. Ele tinha escolha. Tanto é que Jesus parece tentar dissuadi-lo dessa ideia de traição, quando pega o bocado molhado, coloca na sua boca, com um apelo ao arrependimento. Mas naquele momento ele se entregou totalmente. Logo após receber o bocado molhado de Jesus, João 13, 25, diz que Satanás entrou nele e ele foi para finalizar aquele ato de traição. Judas entendeu essa culpa e trouxe de maneira tão grande sobre si, que envolvido em remorsos ele deu cabo da sua vida. Não foi um arrependimento como aconteceu com o outro apóstolo, mas foi um remorso. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Isso começou já antes. Se nós pararmos no Evangelho de João, nós vemos que em determinado momento Judas já está começando a nutrir uma certa contrariedade, um certo desprezo pelo seu líder, um desprezo que João dá a entender que era motivado pela ganância. A ganância trabalhando no coração do homem. Não era mais Jesus o seu líder, mas era o dinheiro. Paulo nos alerta sobre isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vemos no decorrer da história que seres humanos vão às profundezas de depravação moral, visando ganhos materiais. São magistrados que pervertem a justiça por suborno, são políticos que usam o poder e influência por propostas, são negociantes que fazem transações desonestas com maiores lucros, e poderíamos citar tantas situações. Que Deus nos guarde. A Bíblia recomenda, através de Paulo, 1 Timóteo 3, Tito 1, Atos 8, Atos 20, não seja amante do dinheiro, não se entregue à ganância. Jesus alerta: não sede tomados, acautelai-vos da cobiça, isso em Lucas 12, 15. Jesus diz que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Parece que Judas escolheu o dinheiro. Então, depois dessa análise, nós observamos esses personagens. Judas, que entregou aos sacerdotes por causa da ganância. Os sacerdotes que entregaram a Pilatos por causa da inveja, orgulho. Pilatos, que entregou aos soldados por causa da covardia. E Jesus acabou sendo crucificado. A nossa tendência, depois de uma reflexão como essa, é culpar estes grupos ou estas pessoas. E acabamos esquecendo da nossa culpa. Não só eles eram culpados, mas todos nós. Nós precisamos entender que a cruz não era somente para nós, mas ela foi construída pelas nossas atitudes. Não era só para nós, mas ela foi feita por nós. Senão a gente só transfere a culpa. Ou em outro extremo tentamos justificar cada um desses pelos motivos que nós citamos aqui. Tentamos justificar que não tinham culpa. Na verdade, cada um desses personagens reflete a nossa fraqueza, os nossos pecados. E não são personagens fictícios, são reais, são literais, mas refletem as nossas mazelas. Não podemos transferir a culpa, não podemos tentar justificá-los com todos os argumentos possíveis. Precisamos entender e aprender com estes erros e nos prostrarmos diante do Senhor, pedindo misericórdia. Mas, agora que todos entendemos que também somos culpados, inclusive nos identificamos com aspectos dos pecados que estes homens estavam nutrindo e alimentando, também às vezes cometemos. Mas não para por aí. Jesus nunca nos deixa somente mergulhados na culpa. Ele traz a salvação. Ele traz a salvação. João 10 diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O texto que nós lemos lá no início, para iniciar a reflexão, a revelação do apóstolo quando prega, depois do dia de Pentecostes, ele diz: ele vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Vocês prenderam, vocês crucificaram, vocês mataram, mas ele foi entregue pelo Pai. Então, numa visão humana, poderíamos culpar Pilatos, Judas, os sacerdotes,
mas na visão divina e espiritual, foi o próprio Pai que entregou o seu Filho. Foi o próprio Jesus que se entregou a si mesmo para morrer por nós. Jesus não foi simplesmente morto, ele se entregou para morrer por nós. Era necessário que os processos acontecessem, e o homem tem a liberdade de escolha em assumir aquele papel. Mas de qualquer forma o Senhor se entregou. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Em João, versículo 17 e 18, quando o Senhor está dando este exemplo do pastoreio, do bom pastor, ele começa falando do bom pastor da vida pelas ovelhas, e dali a pouco parece que o povo não estava entendendo. Então versículo 17 ele diz: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida, ninguém tira de mim, eu espontaneamente a dou. Quando eu e você nos encontramos no estado de culpa terminal, reconhecemos que falhamos em diversos aspectos, aí entra o evangelho da salvação, porque ele morreu pelos nossos pecados. Foi justamente por isso que ele derramou o seu sangue, que nós vamos partilhar aqui o seu memorial. Ele se entregou, aleluia. Em Atos 2:23, Pedro resume essa história dizendo que Deus o entregou. Você tem esta plena convicção de que você é perdoado dos teus pecados? Talvez enquanto nós estávamos pensando sobre a vida de cada um desses personagens, a sua atuação no momento crucial, a gente começa a se identificar e pensar: meu Deus, eu também tenho aspectos da ganância, ou eu também talvez estou nutrindo aspectos da inveja, ou em algum momento eu também fui covarde, meu Deus. Mas aí entra o sangue de Jesus para nos perdoar, para não sairmos daqui frustrados e com remorso como Judas, não, mas sairmos daqui glorificando, sabendo que Ele nos transforma, Ele nos justifica, Ele nos dá acesso ao céu. Por nós mesmos não somos merecedores, não somos dignos de morte, mas pelo sangue de Jesus temos comunhão com o Eterno, temos acesso ao trono da graça. Então não podemos simplesmente culpar esses personagens ou tentar justificá-los. Precisamos entender a nossa posição de pecaminosidade e entender como dependemos de Jesus. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Queremos celebrar a Santa Ceia. Muitas pessoas vivem pensando que não tem culpa alguma, não conseguem alcançar a salvação. Outros vivem uma vida de remorso, culpadas, prestes a tomar decisões, loucura, como Judas. Também ainda não conhece o amor de Deus. Mas eu e você, sabendo dos nossos pecados, fomos alcançados pela graça, e agora nos esforçamos para viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida que agrade ao Senhor, e descansamos nos braços dEle. Aleluia. Eu quero orar com você. Se você desejar vir à frente, nós vamos pedir aos pastores para que imponham as mãos sobre a sua cabeça. Talvez você, enquanto nós estávamos falando, pensa sobre situações da sua vida que está dando desculpas, e quer deixar de dar desculpas, justificativa para os erros, quer deixar de transferir a culpa para alguém. Quando chega no momento da decisão, transfere. Não, vamos orar para que você consiga com firmeza amar a Jesus e se entregar por inteiro. Ou talvez você esteja com um grande peso de culpa nesta noite. A culpa pesa sobre os seus ombros e você acha que não há mais saída, porque aquilo que você cometeu, o inimigo usa para te acusar, para pisar em você. Não, o sangue de Jesus te purifica. Eu quero orar por você para que você tenha esta consciência de salvação e também ter graça para vencer em nome de Jesus qualquer perspectiva de pecaminosidade. Também vamos orar por todos nós que desejamos ter íntima comunhão com o Senhor, todos nós que nesta noite, antes de participar do cálice, do pão, queremos renovar propósitos de fidelidade, ser cheios da convicção de que já estamos perdoados. Vamos orar juntos? Feche os olhos. Senhor, obrigado
Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, que nós não somos dignos, não somos capazes de pagar, somos todos culpados e indignos, mas tua graça nos alcançou. E agora somos livres da escravidão do pecado, agora temos comunhão contigo e caminhamos rumo aos céus. O diabo não pode mais nos acusar, porque o teu sangue nos purifica, e o pecado não tem poder sobre a nossa vida, porque podemos resistir, podemos viver uma vida santa, como tu ganhaste na cruz do Calvário. Olha, Senhor, para este coração, esta mente, que os pensamentos vagam neste momento e lembra de coisas do passado, que ele possa alcançar a convicção do perdão, que ele possa alcançar a comunhão contigo, sentir a tua presença real, e não ficar simplesmente acusando aqueles que estão ao redor, mas reconhecendo que todos nós precisamos melhorar todos os dias. Obrigado, Senhor, obrigado pelo sacrifício, obrigado pelo cuidado, obrigado pelo fluir do teu Espírito Santo em nossas vidas. Tens liberdade sempre, em nome de Jesus, amém.